Deus é espírito. Deus é saber. Deus é sabedoria. Deus é conhecimento. Deus é espírito. Nada a ver com emoção, mas com saber. E Ele nos tem dado o Espírito Santo para conduzir o nosso espírito, para dar direção ao nosso espírito, que é o nosso, o quê? Intelecto. Aprenda isso. Deus te deu espírito para poder se comunicar com o seu espírito. É do Espírito de Deus para o seu espírito. Ele fala através da sua palavra. Ele fala com o nosso espírito. A palavra de Deus é espírito. E quando nós bebemos desse espírito, dessa sabedoria, desse pensamento, o nosso espírito entende perfeitamente o que Ele quer de nós. E o nosso espírito, então, dirige a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos usa o nosso corpo para então servirmos como templos do Espírito Santo. Amém? Você compreende essa ordem? Você entende essa ordem? Essa é a ordem de Deus. Como, por exemplo, Deus criou o homem e disse: não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só. Quando ele diz que não é bom que o homem viva só, ele está dizendo que é terrível, é péssimo. É terrível, cruel. Então o que ele fez? Far-lhe-ei uma auxiliadora. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Então, da costela do Adão, ele fez a Eva. Quer dizer, Eva veio se tornar auxiliadora do Adão. Auxiliar. Essa é a disciplina que Deus criou. Ali, Deus instituiu o casamento, tão sagrado, tão santo, tão puro, que os dois, ao se unirem, tornam-se uma só carne. Que quer dizer, um depende do outro. Ele sem ela não é nada, ela sem ele nunca será nada. O diabo reverteu isso, mudou esses conceitos, mudou essa disciplina, mudou essa ordem, e hoje ninguém é de ninguém. Hoje ninguém é de ninguém. É homem com homem, mulher com mulher, um homem com duas mulheres com 10 homens, e assim sucessivamente. Uma esculhambação. Mas a ordem divina é essa.
Deus criou o homem e, sabendo que ele jamais seria completo se não tivesse uma auxiliadora, então ele criou a mulher. E mais. Quando o homem acha a sua mulher, a sua auxiliadora, então ele encontra aquela que será a substituta da sua mãe querida. O homem, todo homem, quer ter uma esposa que seja a cópia da sua mãe. Eu lembro de mim, eu falo por mim. É o meu testemunho. A minha mãe era a minha rainha, era a minha deusa, era o meu tudo nessa vida. E quando nós nos casamos, eu tive que deixar a mamãe em segundo plano. E a Esther ocupou o lugar dela. Mas, por conta da minha infantilidade, imaturidade, eu amava minha mãe e amava a minha esposa. Mas eu tinha resquícios do meu amor com a minha mãe. Estava difícil desvincular esse amor primeiro para a Esther. Então nós tivemos problemas no início do casamento. Eu queria que ela me tratasse como a mamãe me tratava. Eu queria que ela fizesse o arroz papa, que se jogava na parede e colava, como a mamãe fazia para mim. Ela fazia o arroz como eu gostava, papa. A Esther, aprendendo com as suas mães, seus pais, fazia o arroz do jeito dela. E aí? Só teve um jeito. Eu abri mão, conscientemente, deixar a mamãe em segundo plano e eleger a Esther em primeiro lugar na minha vida. Aí nós começamos a nos entender. Ela se sacrificando por mim e eu me sacrificando por ela. Então nós estávamos mesmo um só corpo. Um só corpo. E o nosso casamento começou aí. Nós vivíamos em paz. Nós vivíamos em perfeita paz. Alegria, gozo, felicidade. O meu ninhozinho, o nosso ninhozinho, era pacífico. Só entrava problemas quando eu recebia os meus parentes, ou ela recebia os parentes dela. Aí eu já não gostava, eu tinha ciúmes. E vice-versa. Mas enquanto nós dois estávamos sozinhos, era o céu na terra. O meu lar era um pedacinho do céu. Eu sei que muitos vão dizer, bispo, mas eu não tive mãe, eu não tive pai, eu não sei o que é amor, eu não sei o que é respeito. Eu sei disso, eu sei de tudo isso. Mas ainda assim, eu estou dando para vocês o que eu vivi. Eu pessoalmente vivi. Eu vivi isso. E a Esther vai falar
também o que ela viveu, para que nós começássemos bem e chegássemos agora a 50 anos de vida em comum. E eu estava dizendo para ela, se pudesse, você estaria comigo mais 50 anos. Porque estou satisfeito, feliz da vida. Entendeu, pessoal? Sim ou não? Eu sei que você não teve essa chance, você foi jogada, muitos foram jogados no mundo, nasceram de um pai que não conheceram, de uma mãe que não existiu. O mundo criou você. A gente entende isso, Deus entende isso. Mas por isso Deus nos escolheu para passar para vocês o que Ele começou lá no Jardim do Éden. Para que vocês, a partir de agora, na constituição do seu lar, da sua família, você venha pensar como Deus pensa. E se submeter à ordem que Deus instituiu. A ordem, a disciplina de que primeiro Ele criou o homem e em seguida do homem criou a mulher, para que os dois pudessem ser uma só carne. Quando Ele criou o homem, em primeiro lugar, não foi para ser o chefe da mulher, porque eu nunca me senti chefe da Esther, muito pelo contrário. Se eu queria que ela me agradasse, primeiro eu teria que agradá-la com a minha própria vida. Então, tinha que haver o meu sacrifício por ela e o dela por mim. E então tornamo-nos uma só carne, quer dizer, não existe nem o cabeça, nem o corpo. Existe um só corpo. Se a minha cabeça sofre, a dela sofre. Se a cabeça dela sofre, a minha sofre também. Essa constituição é formada, identificada, que muitos de vocês carregam até pendurado no pescoço, a cruz. A cruz, representada pelo menorá, a haste principal é essa, a do meio. Veja que existe essa haste do lado de cá e a haste do lado de cá. Mas essa é a haste principal. É o relacionamento, você e Deus. Seja homem, seja mulher. Primeiro Deus. Eu priorizei o meu Senhor em primeiro lugar. Removi a minha mãe. E quando me casei com a Esther, a mamãe, o meu pai, já era o primeiro na minha vida. Então, Deus me honrou com os meus braços, que é a Esther, que compõe o corpo da cruz. Se você crê ou não nisso, não importa. O que importa é o fato, a realidade. Foi assim que nós começamos no dia 18 de dezembro de 1971. E estamos completando 50 anos de felicidade. Felicidade que foi sendo aprimorada com as turbulências, com as dificuldades, com as adaptações, com a maturação, digamos assim,
da parte dela para comigo e minha para com dela. Nós fomos maturando, quer dizer, amadurecendo juntos. Amém, pessoal? Entenderam? Sim ou não? Não pode, jamais vai haver felicidade sem o casamento. Não há. Você pode fazer das tripas coração. Você pode ter o dinheiro que você tiver. Você pode ter a sabedoria que você tiver. Você pode ter a formação intelectual que você tiver. Mas se você não começar do princípio da criação, o modelo que Deus criou para que nós sejamos felizes, você vai rodar, nadar e morrer na praia. Eu estou falando da nossa experiência. A Esther pode falar mais a esse respeito. Por favor, Esther. O meu testemunho é esse, em relação a Deus, sobretudo, e em relação a ela. Então, nós vamos responder a pergunta que todo mundo faz. Qual o segredo? Dos 50 anos, todo mundo quer saber o segredo. E o segredo é uma linha, uma direção dada por Deus, a qual você ouviu agora, né? Sobre o casamento, sobre o homem ter a auxiliadora. E sabendo disso, bem cedo na minha vida, eu já sabia desse conhecimento, eu pedi a Deus, como Ele também pediu a Deus, que Ele escolhesse o meu esposo. Que é a coisa mais difícil hoje para as mulheres aceitarem, elas querem elas escolherem. Os homens também, né? Eles querem escolher. Mas eu, sabendo, vendo, na minha família, o Edi também viu na família dele, que casamento era um problema, que tinha que ter a direção de Deus. E na minha família tinha uma tia que vinha contar sempre para nós: ah, meu marido está me traindo, ah, eu encontrei isso na carteira dele, eu encontrei batom na roupa dele. E eu ficava tão chocada: poxa, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero ter essa situação que a minha tia vive. E ele também, na família dele, tinha parentes que também viviam em guerra. Então, o que eu fiz? Eu pedi a Deus: oh, meu Deus, eu quero que o Senhor escolha, eu não vou escolher. O Senhor vai dirigir a minha vida. Então, o passo que eu dei de entregar a minha vida para Ele, eu poderia pedir isso para Ele. E quando Ele me deu o Espírito Santo, eu tive mais ainda a certeza, o temor no coração de casar e ser aquele casamento, né? Aquela vida conjugal que Deus planejou, como eu via na Bíblia. Então, nós nos conhecemos. E foi mesmo de Deus, porque, como ele já contou muitas vezes, ele dizia: não, Deus, eu não quero essa, né? E eu também nem enxergava na igreja que frequentávamos. Mas foi uma coisa mesmo de Deus. Hoje nós vemos os detalhes, as providências dele para que isso acontecesse. Então, o segredo é esse: você entregar a sua vida na mão de Deus, né? Eu falo isso principalmente para os jovens, as jovens, começar já nesse passo certo, nessa direção que é de Deus. Então você entrega a sua vida, busca o Espírito Santo para que você seja aquela pessoa forte e ser guiada mesmo por Ele, não errar na escolha.
Então, Deus nos aproximou e fomos, então, estamos felizes há 50 anos. Eu não tenho qualquer constrangimento, vergonha, timidez de confessar que a Esther é a primeira na minha vida e será a última. Eu não vou encontrar, se ela passar para a eternidade antes de mim, eu não vou encontrar ninguém igual a ela. Ninguém. Porque é insubstituível. O verdadeiro amor é insubstituível. Você pode ter carne, você pode ter prazer, você pode sentar à mesa e comer uma picanha fatiada. Você entende o que eu quero falar. Mas você comeu a picanha fatiada, passou pela garganta, desceu no estômago, já não vale mais nada. Sim ou não? Sim ou não? O sabor só tem aqui, ó, na boca. Passou daqui, já era. Então, a Esther tem sido, eu tenho provado, esse sabor. Então, eu continuo. Eu não vou engolir. Qualquer coisa, né? Não. Se engolir e quiser um outro pedaço, já não vai ser a mesma coisa. É ou não é? Pois bem, aí a Esther fala, e eu falei também, dessa sujeição da nossa vida a Deus. Eu estou deixando vocês de pé, de propósito, para que ninguém venha dormir. Então, eu sempre tive essa consciência. Eu não conhecia Esther, mas desde o momento que o Espírito Santo veio sobre mim, vamos fazer 50 anos, 58 anos, eu tinha o entendimento de que eu não teria condições de seguir Jesus se não tivesse uma auxiliar, como ele fala, como ele promete. E onde nós encontramos o texto que fala sobre isso? No Salmo 128, quando diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. O que significa temer a Deus? O que significa temer a Deus? Temer a Deus significa colocá-lo acima dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua vida, da sua profissão, do seu trabalho, do seu dinheiro, dos seus sonhos. Fazer dele o primeiro na sua vida. Eu temia a Deus e eu disse: Senhor, Tu me conheces, eu não posso andar sozinho, eu preciso de um auxiliar. E eu tentei. E como tentei? Dos 18 anos, 19 anos quando me converti, até os 26 anos, até o dia que eu a conheci, eu fiquei tentando, provando aqui, provando ali, provando acolá, batendo nessa porta, batendo, e nada podia satisfazer os meus anseios espirituais. Nada combinava com o Espírito Santo. Eu falei: não é essa, não é essa, não é essa, não é essa. A Esther
nunca foi o meu perfil, o perfil da minha alma. Nunca. Porque eu não vou falar aqui para você qual é o meu perfil, porque fica chato. Mas, e eu encontrei várias com um perfil que me satisfazia a minha alma, mas não satisfazia o meu espírito, a minha consciência. E eu tinha certeza que não batia com esse temor para com Deus. Então, eu evitava, eu fugia, enfim. Eu temia a Deus. E eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. E depois de bater com a cabeça em muitas paredes, etc., lajes e vigas de aço, finalmente eu me convenci que ela era a pessoa certa. E desde então, graças a Deus, ela é a minha companhia. Não. Eu não quero que você bata palmas, nem para nós. Não quero que você bata palmas para você, nem para Jesus. Eu quero que você pense, que você raciocine. É muito mais importante do que você aplaudir Jesus. Muito mais do que você, Jesus, eu te louvo, que bacana o Senhor é. Muito mais importante do que isso é você colocar dentro de si essa disposição, esse querer, essa determinação. Você definir dentro de si, meu Deus, eu quero temer a Ti. Eu quero que o Senhor faça as minhas escolhas. Eu quero me submeter à Tua escolha. Eu não quero submeter os meus olhos para escolher a pessoa que vai me fazer feliz, porque os meus olhos são grandes, são olhudos, são invejosos, são cobiçosos, são vaidosos. Mas a minha mente, o meu intelecto, meu Pai, eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Faça isso. Você pode fazer isso hoje, aqui e agora. E ainda que você não teve juventude, você já sofreu muito no seu casamento, você já está no 3º, 4º, 5º casamento e não deu certo, não está dando certo, você está aturando um ao outro, Deus muda a sua situação. Ele transforma a pessoa, o seu parceiro, sua parceira, ou Ele arranca essa pessoa da sua vida e traz aquele que Ele já escolheu, que está buscando também uma pessoa como você, e Ele faz você feliz. E os restos dos seus dias serão mais felizes do que toda a vida que você viveu até aqui. Esse é o temor a Deus. Meu Deus, eu coloco a minha vida diante da Tua presença. Faça de mim a Tua vontade. Faça de mim a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. A oração do Pai Nosso. Seja feita a Tua vontade na minha vida, como é feita aí nos céus. Amém, pessoal? Graças a Deus.